Olá, pessoal! Hoje iniciamos a aula 3 com a temática Gênero, Corpo e Poder da disciplina Estudo de Gênero. Nessa aula, introduziremos rapidamente o conceito de patriarcado para então entrar no conceito de gênero. Então, antes de iniciar, eu gostaria de explicar para vocês esse conceito, essa categoria, na realidade, categoria patriarcado, que perdeu seu estatuto de conceito para referir-se a uma forma de dominação masculina. É importante salientar que vocês devem tomar cuidado para não confundir a discussão da família patriarcal presente na disciplina Sociologia da Família com a categoria patriarcado conforme se discute no campo feminista. Por que é importante destacar esse aspecto? Porque pode ocorrer de resumirem a discussão do patriarcado as relações de poder do patriarca na figura do pai ou do marido, quando na realidade trata-se de uma estrutura de poder que se legitima e se organiza a partir da naturalização da diferença sexual. Como vocês verão, esse conceito recebeu duras críticas, tendo sido abandonado seu uso acadêmico com a emergência do conceito de gênero no campo dos estudos feministas. Entre as críticas presentes está o caráter transhistórico e transcultural da categoria, que tornava universal a opressão das mulheres, tendo em vista que a concepção de poder presente nesse conceito seria centralizada e coerente. Se lembrarmos das discussões sobre a complexificação da categoria mulher, a partir da discussão de que não se poderia reduzir a opressão das mulheres à opressão de gênero, sem considerar que essa dimensão está intersectada com outras formas de subordinações, tais como raça, etnia, classe, orientação sexual, idade, religião e nacionalidade, entre outras, o conceito de patriarcado, por ancorar a dominação masculina nas diferenças biológicas entre homens e mulheres, tornava-se essencializante. O que isso implica? Tomar a dominação a partir da oposição entre duas categorias, homem e mulher, no singular e, portanto, de forma homogeneizada, torna universal e essencializada essas categorias. E ao invés de serem tomadas, então, como históricas e socialmente construídas, são naturalizadas. A desconstrução da naturalização dessas categorias homem e mulher foi o objetivo da discussão nas aulas 1 e 2, quando vocês foram provocados a pensar o sujeito no feminismo. Mas se esse conceito não seria mais útil para a análise da opressão, quais as alternativas? Procurando dar conta de superar análises essencializantes, Gayle Rubin, antropóloga estadunidense, ela vai introduzir importantes discussões a partir do que se chama de sistema sexo-gênero. O sistema sexo-gênero foi cunhado por ela, para pensar o aspecto histórico-social da transformação da matéria-prima biológica em sujeitos de gênero. O sistema sexo-gênero é assim nomeado porque a autora está, nesse momento, pensando como a cultura converte a fêmea, que ela chama de matéria-prima do sexo biológico, ou do sexo humano e da procriação, em mulher, ou seja, o sexo em gênero. Isso significa que, para a autora, o locus da opressão das mulheres e das minorias sexuais dizia respeito ao modo como o sexo e a sexualidade são transformadas em cada sociedade. Gênero, então, seria uma divisão dos sexos imposta socialmente e produto das relações sociais de sexualidade. Essa formulação procurava distinguir e separar sexo, vinculado à biologia, vista como natural e imutável, e gênero, dimensão que enfatizava a construção histórica, social e cultural, arbitrária e variável, vinculada ao sexo biológico. Para essa análise, a autora faz uma leitura crítica de Lévi-Strauss e Freud, porque considera que esses autores descrevem e discutem a domesticidade da mulher, embora não fosse objeto de discussão desses dois autores. Antes de iniciar a análise de Freud e Lévi-Strauss, Rubin passa por uma breve discussão sobre Marx e Engels para demonstrar como o marxismo não daria conta de conceituar a opressão sexual. O que ela apresenta é que o marxismo não daria conta de pensar a dimensão da vida social que envolve a questão do sexo e da sexualidade. Para que vocês compreendam essa discussão, será apresentada a seguir uma videoaula realizada para a turma de 2012 dessa disciplina, em que procura dividir em 3 questões importantes para a discussão do sistema sexo-gênero. A fim de facilitar a visualização do texto, foi disponibilizado de forma complementar as 3 questões e a síntese de cada uma para que vocês possam acompanhar, porque eu imagino a imagem possa ficar um pouco distorcida e difícil de ler, porque se trata de uma apresentação em slide. O texto completo
também foi disponibilizado, mas apenas como leitura complementar. Nesse momento, apenas quero que vocês consigam compreender o percurso de desenvolvimento proposto por essa autora e a importância dessa discussão para as reflexões de autoras da década de 80 e 90. O texto da Rubin, ele é Tráfico de Mulheres, ele foi escrito na década de 70, ele é de 1975, então vocês têm que localizar ele no tempo, porque ele não é uma discussão atual, embora tenha atualidade alguns argumentos dela, porque vão ser retomados pela Judith Butler, que é uma filósofa feminista da década de 90, que ainda está viva e produzindo. E essa discussão da década de 70, que é a segunda onda do feminismo, é quando se tenta pensar a gênese da opressão da mulher, que é, então, tirar do âmbito da biologia as explicações para pensar como uma produção histórica. Então, essa discussão da Rubin, ela acompanha os debates feministas sobre a cultura, que é estendida essa discussão de sexo-gênero, que é o que está presente no texto dela, por isso que ela chama de sistema sexo-gênero. Há uma divisão, e isso tem que ficar bem claro, entre sexo e gênero, que é daí que elas estão pensando, então, tirar da biologia, porque sexo é entendido natureza, seríamos machos e fêmeas antes de qualquer coisa, e somos, então, socializados como sujeitos de gêneros. Quando entramos na cultura, então, viramos homens e mulheres. E essas questões, elas encontraram terreno na discussão que já vinha acompanhando as ciências sociais, que é a discussão entre natureza e cultura. E aí, sexo é considerada a base natural, onde o gênero vai atuar, produzindo homens e mulheres. No texto todo, ela está procurando traçar essa distinção e apresentar a forma como a matéria-prima biológica, que é o fato de sermos machos e fêmeas, ele é moldado pela intervenção humana. E essas discussões ela vai buscar em Engels, Marx, Levi-Strauss, Freud e Lacan. Ela começa em Marx e Engels para mostrar que o marxismo clássico ele não tem condições de exprimir a gênese da desigualdade social entre homens e mulheres, porque a questão do sexo não foi pensada nessas teorias. E ela e as outras feministas, a partir da década de 70, começam a pensar a questão do sexo, justamente a matéria-prima biológica, que seria onde se construiria todos os significados sobre a diferença sexual. Então, ela vai entender a Rubin, a partir desses autores, ela busca pensar como que a machos e fêmeas, né, a matéria biológica, é convertida em homens e mulheres. Ela vai pegar o Levi-Strauss, o Freud e o Lacan para tentar entender como que essa matéria-prima biológica se transforma em homens e mulheres. E aí ela passa no percurso inicial pelo Marx e Engels para mostrar que essas teorias do marxismo clássico, elas não tinham condições de pensar a questão da matéria-prima biológica. E o que elas dizem é que, na realidade, o capitalismo herdou formas anteriores de masculinidade e feminilidade, então na forma como são homens e mulheres, machos e fêmeas, né, são convertidos em homens e mulheres, para dentro do sistema, e fez ele circular. Por isso ela entende que a mulher, dentro do trabalho doméstico, ela tem sentido dentro do capitalismo, porque ela auxilia na reprodução desse trabalhador, tanto na forma procriativa, que é a reprodução biológica, como nos afazeres domésticos. Mas em si, essa utilidade da mulher, ela está dizendo, não explica a gênese da opressão. A gênese estaria na forma de entender justamente por que são as mulheres que fazem trabalho doméstico, por que a sexualidade da mulher é controlada, por que não são os homens que fazem os trabalhos domésticos. Tem um feedback da aula 3, resumido, do que seria a atividade 3, e eu liberei a wiki de todos os polos para todo mundo olhar, porque há textos excelentes que já conseguiram dar conta dessa parte inicial das primeiras 8 páginas do texto. Então, o que ela vai dizer? Se o marxismo clássico não dá conta, ela aponta que o Marx indicou no escrito dele que existe um elemento histórico-moral, que seria uma das razões necessárias para a reprodução do trabalhador, mas que ele não discute. Ela entende que, então, é nesse elemento histórico-moral que estaria a dimensão do sexo e da sexualidade. E aí ela aponta que Engels,
quando tentou discutir a família, a propriedade privada, ele apontou que os sistemas de parentesco seriam focos de onde se entenderia a opressão da mulher. Mas como ele não tinha material, tipo uma discussão tão densa como a do Levi, uma espécie de fracasso. Mas ela entende que a metodologia dele de pegar o parentesco como forma de entender o sistema sexo-gênero, então a opressão das mulheres, é essencial, porque nesses sistemas de parentesco ela entende como formas observáveis e empíricas de sistemas de sexo-gênero, porque os sistemas de parentesco eles organizam a sexualidade e a procriação humana. Então é ali que estaria o locus da opressão. E aí ela vai para Levi-Strauss e em seguida ela vai para Freud. Então, o que ela está falando de estruturas elementares do parentesco é o texto do Levi-Strauss, que ele seria, né, para o autor, uma imposição da organização cultural sobre os fatos da procriação humana. A Rubin entende que o Levi-Strauss, embora não fale sobre discussão de gênero, existe implicitamente um entendimento sobre isso, porque nessa obra ele mostra que os sujeitos dessas relações são homens e mulheres, não são sujeitos abstratos. E justamente por entender que nesses sistemas de parentesco são homens e mulheres os sujeitos dessas relações, é possível, estudando, né, a questão do parentesco em Levi-Strauss, entender esses destinos divergentes que são dados para os sexos. Então, ela afirma, né, que para pensar a questão da mulher, há dois pontos importantes na teoria do Levi-Strauss, que é o tabu do incesto e a questão da dádiva, que articulados eles criariam o conceito de troca de mulheres. Então, a questão 1, ela é mais ou menos dividida em duas partes. A primeira era a pergunta de em que sentido Levi-Strauss vê a troca de mulheres como um princípio fundamental do parentesco. O Levi-Strauss, então, ela está falando, considera o casamento como uma forma de troca. A Levi-Strauss se apropriou da teoria da reciprocidade Noah, a teoria das trocas, para pensar que o casamento também é uma forma de troca de presentes em que as mulheres são esses presentes a serem trocados, os bens mais preciosos a serem trocados. E é nesse entendimento que ele está falando do casamento, a partir da ideia de trocas de moas, é que o casamento também criaria laços entre parceiros na troca das mulheres. Então, a instalação de um tabu do incesto, como já foi estudado na disciplina de antropologia, não deve ser entendido como um mecanismo sobre as questões biológicas dos seres humanos, mas garantir que essas trocas sejam possíveis, no momento em que é interdito que os homens desposem das mulheres do seu grupo, como suas irmãs, mães, para dar essas mulheres a outros e desposar outras mulheres de outros grupos, formando famílias, novas famílias. Então, o objetivo geral do tabu do incesto é a exogamia e a aliança, e ele dividiria o universo da escolha sexual em categorias de parceiros que são permitidos e proibidos. E essa proibição impõe, então, a união desses grupos no momento em que há a troca. É a questão da troca de mulheres que ela vai centrar na discussão do Levi-Strauss, ao pensar o efeito que essa troca tem sobre esses sujeitos, qual é o efeito na produção de homens e mulheres, nas relações entre eles. Então, o que ela está dizendo é que na troca de mulheres, não é estabelecida apenas uma relação de reciprocidade, mas também é uma relação, cria o parentesco, se forma uma relação de parentesco, e o parentesco, como ela está falando, é uma organização que cria poder, e ela então pergunta quem é organizado. Se ela está dizendo, se os objetos das trocas são as mulheres, não são os homens que estão estabelecendo os laços por intermédio do intercâmbio de mulheres. O efeito disso tem um significado muito profundo, porque mostra que, na realidade, as mulheres elas não dispõem de si mesmas. E as mulheres não seriam parceiras nessas relações, uma vez que elas são as trocadas, aquelas que são dadas ou tomadas. Então, o que ela está evidenciando é que o casamento ele não vai criar um laço entre o homem e uma mulher, mas sim entre homens.
entre grupos de homens. E a mulher seria apenas um objeto de troca e não um parceiro da troca. Então, isso é importante, o que ela está dizendo é que nos conceitos de trocas de mulheres fica claro que as mulheres não dispõem de si mesmas, que elas não possuem poder. Então, o que evidencia nesse conceito, e ela vai deixar isso claro, do porquê ainda há uma importância, embora ela questione também o conceito, é que ele condensa justamente o fato de que os homens é que possuem direitos sobre as mulheres, não o contrário. E as mulheres não possuem direitos sobre si e nem sobre os homens, para poder trocar. Então, ele teria uma percepção profunda da opressão e da subordinação das mulheres. A segunda parte dessa questão perguntaria se, na teoria levi-straussiana, o tabu do incesto pode ser visto como um princípio fundamental das mulheres. A segunda parte dessa questão perguntaria se, na teoria levi-straussiana, o tabu do incesto pode ser visto como um princípio fundamental do parentesco, e então as consequências de sua aplicação estão na origem da cultura, porque a Gayle Rubin nos indica que o conceito de troca de mulheres é ao mesmo tempo forte, sedutor e problemático, mas condensa determinados aspectos das relações sociais de sexo e gênero. O que ela vai dizer é que o conceito é tentador porque ele vai localizar naturalizando, então, a opressão. E faz com que busquemos, então, a fonte dessa opressão das mulheres no seu comércio e não no comércio de mercadorias. Então, também ela está questionando a validade de uma leitura marxista sobre as mulheres. Mas o que ela está falando é que ele é problemático também, porque uma vez que o Levi-Strauss tenha entendido que o tabu do incesto é um princípio fundamental que instauraria cultura, também coloca a derrota das mulheres na origem da cultura. O que para ela torna-se problemático, porque se o tabu do incesto é um pré-requisito, também a derrota das mulheres é um pré-requisito para existir cultura. E ela fala que a cultura é inventivo, que tornaria meio esse entendimento de troca de mulheres como também parte constituinte da cultura. E ela considera também questionável porque a troca de mulheres não descreve todos os sistemas empíricos de parentesco. Então ela vai perguntar o que podemos fazer com um conceito que parece tão útil e, contudo, tão questionável. Ela vai dizer que a troca de mulheres não constitui uma definição de cultura em si mesmo, mas ele tem uma visão, ele permite uma visão apurada de determinados aspectos das relações sociais de sexo e gênero e possibilita pensar, então, a produção, a transformação e o trabalho de pessoas para alguma finalidade. E é o que ela vai começar a entrar na questão 2, quando foi feita a pergunta da questão 2, especificamente sobre o texto da família. E justamente esse processo de produção e transformação e trabalho das pessoas para alguma finalidade. Então, se o Levi-Strauss ele vê a troca de mulheres como um princípio fundamental, a subordinação das mulheres elas podem ser vistas como produto dessas relações. A questão 2, que é dando sequência a essa discussão, pergunta então que explicasse qual é a estrutura lógica subjacente à análise do parentesco explicitada por Rubin e possibilita a autora afirmar que o parentesco criaria gênero. Nessa discussão ela vai entrar na leitura do texto A Família, enquanto na anterior ela estava explicando umas argumentações de estruturas elementares do parentesco. Ela diz que esse texto da Família do Levi-Strauss ele traz algumas considerações em sua análise do parentesco que levanta a necessidade de pré-requisitos para que os sistemas de casamento possam funcionar. Que aí, analisando através da divisão sexual do trabalho. Para esse autor, que a divisão de tarefas por sexo, ela responde menos a uma natureza biológica do que a uma finalidade de instituir a dependência entre os sexos. Então, é a necessidade de garantir a união entre homens e mulheres. Para a autora, a Gayle Rubin, esse primeiro ponto é importante para pensar a formação, a transformação de machos
e fêmeas em homens e mulheres, porque ao dizer então que é necessário determinados sujeitos para casar, a divisão sexual também fundaria a produção desses homens. Uma das questões então, que ela vai trazer dessa família, que é uma discussão do parentesco do Levi-Strauss, é que para haver os sistemas de parentesco se baseiam em casamentos, o que criaria uma regra que obriga ao casamento, proibindo alguns e obrigando a outros. Isso está relacionado com o tabu do incesto no momento em que instaura uma proibição de desposar das mulheres do seu grupo para casar com outros. E essa obrigatoriedade do casamento também pressupõe que tem que ter pessoas dispostas a casar. Então, o tabu do incesto, ao constituir uma dependência mútua entre as famílias, instaurando aliança, também requer determinados tipos de pessoas que constituam essas famílias e essas alianças. Examinando essas argumentações do Levi-Strauss, Gay Rubin vai afirmar que a partir dessas argumentações é possível inferir alguns princípios básicos da organização social da sexualidade humana. E aí isso revelaria uma estrutura lógica que está subjacente à análise do parentesco. Ela não diz que Levi-Strauss tenha detectado isso. É ela, a interpretação da própria autora sobre a leitura do Levi-Strauss. Então, o que ela está dizendo é que o parentesco criaria o gênero, porque a divisão sexual do trabalho do estupro pode ser vista como um tabu, que divide o sexo em duas categorias mutuamente excludentes, e exacerba as diferenças sexuais biológicas entre os sexos no plano da cultura, e restringe os arranjos sexuais que não tenham pelo menos um homem e uma mulher, como deve chamar. Então, o que ela está dizendo é que gênero seria incutido nessas pessoas para que o casamento seja garantido. Nesse sentido, ela diz que é necessário que se crie gênero para que haja casamento. O resultado, então, desse processo é a constituição de um casamento heterossexual, que é outra questão que ela traz também subjacente a essa estrutura. Se cria sujeitos aptos a casar. Então, o gênero seria a forma como garantiria esses casamentos. Ele também vai criar um tipo específico de casamento, que é seria o obrigatório, é o casamento heterossexual, proibindo outras formas de uniões. Então, o que ela vai dizer no texto é que a organização social da atividade sexual está ancorada no gênero, na heterossexualidade compulsória e na repressão da sexualidade da mulher. Ou seja, depois dessa discussão da autora, se entende que a heterossexualidade não é natural, mas é um processo que faz parte da construção do gênero. E aí, gênero, ela vai dizer que não é apenas uma identificação com o sexo, tipo macho para o homem, fêmea para a mulher. Mas ele também constitui um desejo que é orientado para o outro sexo. E esse desejo, ao ser constituído, ele também visa garantir as uniões. Então, as relações sociais e sexualidade, elas produziriam esse alinhamento de sexo, um gênero e um desejo. Transformando machos e fêmeas em homens e mulheres, em sujeitos viáveis, ele também vai criar esses sujeitos como heterossexuais. Ela informa que esse sistema, então, não só oprime as mulheres, mas, ao insistir nessa rígida divisão de uma personalidade masculina e feminina e de um desejo, passa também a oprimir outras formas de expressão, que é a discussão que ela vai trazer com o Freud e com o Lacan, ao pensar, então, como que se constitui essa personalidade. Então, para explicar como essa personalidade ela se constitui, ela vai usar do Freud e do Lacan. Então, por isso que a pergunta foi, na questão 3, como que essa estrutura lógica subjacente em Levi-Strauss, apontada pela Gay Rubin, produz um processo, através do mecanismo do complexo de Édipo, que possibilita moldar as formas apropriadas do indivíduo, no que tange formas sociais, sexo e gênero. A pergunta era especificamente como que o complexo de Édipo ele possibilita tornar o macho e fêmea em homem e mulher. Porque o que ela vai dizer, né, é que a antropologia, ela na descrição dos sistemas de parentesco, como que as sociedades organizam as convenções de sexo e gênero, mas não explica como nos subjetivamos, como realmente
fêmeas são convertidas em mulheres, convertidos em homens. Então ela entende que é necessário ir para as formulações psicanalíticas para poder compreender isso. Porque ela até vai começar nessa parte da psicanálise dizer que por muito tempo a interpretação que teve uma leitura psicanalítica da diferença sexual foi que as crianças elas desenvolvem-se através de estágios psicossexuais até chegar à posição que estaria destinada em razão de sua construção anatômica. A ideia é de que o biológico era o destino. Nascia-se homem e mulher e haveria um processo de desenvolvimento com base nesse entendimento primeiro de que nasceu-se homem e mulher. E é o que ela vai falar que por muito tempo até a prática clínica funcionou nesse sentido de impor essas convenções sexuais mais do que questionar esses padrões. Então, o que ela está querendo dizer nesse início é que, embora a psicanálise tenha uma produção sexista em alguns momentos, ela também tem um potencial de crítica. Porque ela é uma descrição da forma como os sexos são divididos e alterados, transformando as crianças, que é a nomenclatura bissexuais e andrógenas, que estariam na fronteira da biologia e da cultura, são transformados em meninos e meninas. Por que é bissexuais e andrógenas? Bissexuais no sentido que comportariam várias possibilidades de expressões sexuais, e andrógenas porque ainda não haveria uma definição clara de ser menino ou menina, porque ela entende isso é uma produção social do gênero, não do sexo. Então, o complexo de Édipo, conforme a autora, ela exacerba no plano do inconsciente a diferença sexual, o que ela pontuou anteriormente sobre o parentesco no plano da cultura. O Édipo seria a etapa em que a criança vai passar por um reconhecimento da diferença anatômica. Então, quando a criança pré-edipiana, que seria anterior ao complexo de Édipo, ainda nessa fase andrógena e bissexual, ela vai passar por um processo em que ela deverá entender e assumir uma posição nas relações de gênero. Então, a teoria da fase pré-edipiana, ela provoca alguns deslocamentos pressupostos de que a criança nasce homem e mulher, para pensar em sexualidade, porque também é o entendimento inicial. Então, o que ela vai dizer nessa fase pré-edipiana, as crianças elas são psicamente indistintas. Significa que essa diferenciação entre meninos e meninas ela deveria ser explicada e não tomada como natural. Do mesmo modo, essas crianças consideradas bissexuais apresentam uma gama de atitudes libidinais que comportam posições ativas e passivas, e ambas têm uma mãe como objeto de desejo. A ideia é que, ao passar por um processo do complexo de Édipo, a menina ela vai assumir uma posição passiva, uma atitude libidinal, e o menino ativa. Mas antes dessa fase, ambos os corpos, né, masculino e feminino, têm essas duas atitudes, essas disposições indiferenciadas. Então, desse modo, ela também está dizendo que a própria sexualidade da mulher se torna uma questão, visto que a atitude libidinal inicial dela é orientada para a mãe e ela tem uma atitude agressiva e ativa, que seria considerada uma disposição masculina. E aí até mesmo a heterossexualidade vai ter que ser explicada por como ela então assume um desejo heterossexual, dado que o objeto primeiro de amor é uma mulher, que é a sua mãe. E nessa discussão já se aponta que o próprio desenvolvimento, né, sexual não é reflexo da biologia. Ela está ainda na fase pré-edipiana, quando ela ainda não tem, no plano do inconsciente, uma percepção da diferença sexual. E ela não realmente, não há um entendimento de que essa diferença tem algum significado para ela. No momento em que ela vai entrar nessa crise edipiana é que ela vai começar a se dar conta disso. Então, nessa fase pré-edipiana, ela encerra todas as possibilidades sexuais que ela entende que a humanidade pode expressar. E o que ela vai dizer é que em qualquer sociedade apenas algumas dessas possibilidades serão autorizadas a expressar-se, sendo outras reprimidas. O que ela disse anteriormente com Levi-Strauss é que na maioria dos dados etnográficos o que se exacerba é a sexualidade compulsória. E essa seria a expressão possível
e da qual todos deveriam se conformar. Então, ao alcançar a resolução do complexo de Édipo, né, a libido e a identidade de gênero da criança ela já estaria organizada de acordo com essas regras, da cultura a qual ela nasceu, e que ela pertence. E isso significa, então, que ao longo dessa crise do complexo, ela passará por um processo que ela tem que compreender esse sistema sexual que ela está inserido, a importância da diferença sexual para o lugar que ela irá ocupar nessas relações. Então, vai dizer que a crise, que ao se resolve então quando a criança aceita esse lugar e ela se conforma a isso. E daí ela começa a mostrar então por que a mulher ela assumiria essa posição passiva e de subordinação em relação ao homem. Por isso, né, a Robin vai argumentar que o Édipo é um mecanismo que produz a personalidade sexual. Porque as formas sociais de sexo e gênero, que ela elucida na leitura do Lévi-Strauss, elas requerem determinados tipos de pessoas que o complexo de Édipo seria um mecanismo que proporcionaria moldar essas formas. Então, a crise edipiana, ela surge no momento em que há um reconhecimento de algumas informações que são importantes, como a descoberta da diferença entre os sexos e a percepção dos significados culturais dessa diferença sexual. Esse processo, então, ele vai produzir uma crise em que a criança tem que entender os termos dessa diferença, o seu lugar no mundo e o seu lugar no mundo enquanto um sujeito sexual. Porque é no momento em que ela também vai perceber a sua anatomia e vai começar a perceber todos os significados que essa anatomia possui nas relações. E aí é a percepção desse sexo que faz ver que ela está fatalmente destinada a um lugar de gênero. Que aí é a relação do alinhamento entre sexo e gênero. E dessa percepção ela também vai descobrir que há dois gêneros e que esses dois gêneros não têm direitos iguais na cultura. Resumindo o texto, esses são os pontos principais da discussão da autora. Percebe-se que nessa leitura, ainda na década de 70, o gênero é pensado como uma construção social do sexo anatômico. Podemos pensar um pouco melhor a partir do vídeo sobre crianças transgêneros que eu irei passar agora. Tonight on 2020, John Stossel and Elizabeth Vargas have the evening off. And now, Barbara Walters. From the moment we're born, our gender identity is no secret. We're either a boy or a girl. Gender organizes our world into pink or blue. As we grow up, most of us naturally fit into our gender roles. Girls wear dresses and play with dolls. For boys, it's pants and trucks. But for some children, what's between their legs doesn't match what's between their ears. They insist they were born into the wrong body. This 17-year-old boy is biologically a girl. It seemed nature had played a cruel joke on me. Of all the horrible things that could have happened to me, why this one? This 10-year-old boy lives as a girl. You know the word transgender. What does it mean? A gender that wants to be the other one. Is that you? Yes. And yes, this 6-year-old girl was born a boy. We'll say things like, God made you special, because there aren't very many little girls out there that have a penis. They are transgender children diagnosed with gender identity disorder. Good evening, I'm Barbara Walters. Tonight we ask you to open your hearts and your minds as we bring you the extraordinary and very intimate struggle of 3 American families. Each has a child who feels trapped in the wrong body. I think we're a very normal family. On the surface, Scott and Renee Jennings and their 4 children are a typical American family. They could be your neighbors. Their youngest, we'll call her Jazz, is a 6-year-old who has been living with a secret until now. Your child was born a boy, and now you call him a girl. Yes? Yes. Jazz is transgender and one of the youngest documented cases of an early transition from male to female. This baby came out
and basically said, this is who I am, I'm a girl. When Renee opened this manual used by mental health experts, she was shocked. Under gender identity disorder, Jazz met all 4 criteria for a diagnosis, including fantasizing about being the opposite sex. Here I am, He was only 3, and even their pediatrician told them they had a serious problem. She said, yes, I believe your child has gender identity disorder, and I recommend you go to a professional. My mouth opened up, and he literally had to scrape me off the floor. You are certain, doctor, that Jazz is a girl? I can't say biologically, chromosomally, hormonally, but yes, very clearly, gender identity, female. To confirm the diagnosis, the Jennings brought Jazz to Dr. Marilyn Voca, a therapist who specializes in sex and gender issues. How did you know that she was a transgendered child? When we began to talk, and I used, whoops, the pronoun he, I was corrected. I'm a girl. I'm she. Then Dr. Voca brought out anatomically correct male and female dolls. I ask, and which are you like? Which is like your body? Jazz looks, and she says, this is me now. This is what I want. No one knows why children like Jazz are transgender. There are only theories. Some scientists suggest that a hormone imbalance in their mother's womb gives these children's brains the wrong gender imprint. A partir da discussão da Gayle Rubin sobre o sistema sexo-gênero, então, nos dá pistas para pensar alguns aspectos da discussão presente nesse vídeo sobre as crianças transgêneras. Ao longo do vídeo, é sempre apresentado uma criança ou um jovem que nasceu no corpo errado e que pensa-se do sexo oposto, ou seja, vocês podem perceber que em todo momento o vídeo é referenciado essa dicotomia sexo-gênero. Nasce biologicamente menino, mas desenvolve-se ao longo da infância uma percepção de que é menina. Inclusive, dentro do contexto da psiquiatria, há um diagnóstico, que é o diagnóstico dado à criança Jazz, como tendo um transtorno de identidade de gênero. Hoje, pelo DSM-5, chama-se disforia. É a partir dessa discussão que é possível pensar esse processo. Ele é um transtorno na medida em que temos uma ideia de coerência sexo-gênero, como se o tempo todo se fala que a criança nasceu com o sexo errado. Se espera que nasça menino e desenvolva-se naturalmente do gênero masculino. Então, tomando como essa coerência sexo, portanto, gênero, como natural. De modo, que todo aquele que vai divergir dessa coerência é porque ocorreu alguma falha na assimilação das normas de gênero. Então, patologiza-se as possibilidades de gênero que não seguem os pressupostos de uma certa heterossexualidade compulsória. Nesses termos, Rubin já desconstruía a naturalização da coerência ao evidenciar que o sistema sexo-gênero visa a construção de determinadas pessoas, homens e mulheres, para alguma finalidade que é culturalmente determinada. Mas ainda que a autora indique o caráter normativo do sistema sexo-gênero, nos finais dos anos 80, os pressupostos desses sistemas passam a ser questionados em razão da oposição sexo e gênero realizada por essa teorização. Feministas consideravam que esse sistema conferia uma fixidez e unidade de identidade de gênero ao formular a existência de uma base biológica imutável que divide os seres humanos em 2 sexos e, portanto, em 2 gêneros. O que significa essa discussão? Como é possível observar em diversas postagens que foi dada a atividade da aula 1 e 2, após insistentes questionamentos, vocês foram percebendo a complexidade de ser mulher quando desafiados a pensar as intersecções com outras categorias. Isso possibilitou vocês a perceber que sexo é biológico e gênero é cultural e social, ou seja, vocês ainda estão presentes nessa discussão da própria autora Gayle Rubin, do sistema sexo-gênero. Um avanço importante, é justo dizer, para um primeiro momento, quando ainda vocês confundiam, lá na primeira etapa da discussão, gênero como sexo.
como até foi apontado para o desafio da segunda etapa. Perceber essa diferença é um primeiro passo para que a gente possa avançar ao longo dessa disciplina. Observamos em vocês uma leitura binária das relações sociais, quando em diversos momentos vocês referem as relações entre homens e mulheres apenas. De forma natural, vocês tomam um gênero com a oposição binária da diferença sexual, ou seja, as relações de gênero dizem respeito a homens e mulheres. Isso pode ser observado quando vocês vão se referir às mulheres trans. São homens biológicos que sentem-se mulheres. Em vários trechos de várias postagens aparece essa ideia. O elemento biológico ele aqui ainda é uma forte referência, em oposição ao caráter subjetivo, talvez, cultural do gênero. A partir de agora, nós iremos compreender que o conceito de gênero, quando ele é ressignificado e complexificado pelas feministas pós-estruturalistas, problematiza-se as vertentes que tratam o corpo como uma entidade biológica universal, revisando então essa ideia binária de dois sexos e dois gêneros. Uma referência sobre essa discussão, e que vai ser estudada a partir da aula 4, é a historiadora americana John Scott. Para Scott, gênero seria a organização social da diferença sexual. Isso não quer dizer que gênero reflita ou produza sexo dessa ou daquela maneira, mas se trata de um conhecimento, um saber, sobre essas diferenças. Um conhecimento que não pode ser visto como puro e isolado, mas implicado nos contextos sócio-históricos de sua produção. Para que a gente possa compreender melhor essa discussão, eu vou apresentar uma imagem de uma esportista chamada Joe Smith. Ela é uma halterofilista que foi provocada ou ofendida no período das Olimpíadas. A halterofilista Zoe Smith passou por uma situação constrangedora nos Jogos Olímpicos de 2012, porque após a exibição de um documentário sobre os atletas dessa modalidade presente na Olimpíada, a competidora foi alvo de provocações na internet que a chamavam de lésbica e de um sujeito. O que essa situação constrangedora vivenciada pela halterofilista nos ajuda a pensar? Se desconstruirmos e desestabilizarmos a categoria de gênero enquanto categoria essencializante e fixa da diferença sexual, e percebermos que gênero não descreve o modo como o social e cultural agem sobre corpos sexuais, perceberemos que as práticas cotidianas, instituições, estrutura e discursos constroem significados sobre corpos, constituindo práticas e olhares masculinizantes e feminilizantes que produzem, reiteram e legitimam modos de perceber o que deve ser homem e mulher, masculino e feminino. Isso significa que o corpo da halterofilista Zoe carrega significado sobre o que é um corpo masculino ou feminino, o que é ser homem e o que é ser mulher, materializando-se como um corpo masculino dentro de uma estrutura que organiza e produz modos de pensar gênero e, especificamente, modos de pensar o que é ser mulher e o que é um corpo feminino. A partir das discussões pós-estruturalistas, essas cenas ajudam a refletir sobre como o gênero adquire a aparência de fixidez. Compreendendo isso, podemos passar a problematizar a unidade interna das categorias mulheres e homens, ou seja, a unidade da própria categoria mulher e homem, e passarmos a pensar as hierarquias intragêneros e não apenas entre gêneros, que é agora o objeto do fórum dessa semana. Então, pessoal, bons estudos e nos encontramos no fórum.